E aí pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre o assunto então da nossa semana 2, né, do PET 4, aqui do sexto ano. Nós estamos falando ainda sobre as substâncias e as misturas, e hoje vamos falar sobre métodos de separar essas misturas. Como eu falei na semana passada, a mistura ela é um fenômeno físico. As substâncias estão ali misturadas dentro daquele recipiente, mas você consegue separar. É o que é diferente do fenômeno químico, da transformação química que a gente viu, onde depois que muda, não tem volta. No fenômeno físico tem. Então aquelas misturas que nós vimos semana passada, as homogêneas, as heterogêneas, nós conseguimos separar elas e ter os componentes todos isolados novamente, como era antes de tudo. Então, a dessa semana, semana 2, falar um pouquinho disso. O texto está lá na página 31, onde a gente acompanha a explicação com as imagens, e as atividades na página 33, lá no finalzinho dela. Então vamos falando um pouco sobre as atividades e com isso a gente retoma, revisa o conteúdo da matéria, que eu espero que vocês já tenham lido, já tenham assistido um pouco das videoaulas, para a gente entender bem esse assunto. A número 1. Qual a importância dos métodos de separação para a sociedade? Está querendo que vocês respondam por que é importante saber como separar uma mistura. Porque pensa, às vezes você tem na natureza algo, por exemplo, o minério de ferro. O ferro que a gente usa para fazer prego, janela, portões, os utensílios que a gente usa de ferro, os de alumínio, eles não estão isolados bonitinho lá na natureza, não. Eles estão na forma de minérios. A gente falou um pouco sobre minérios lá no PET 1, quando falamos sobre rocha. Pensa no ferro. O ferro não está bonitinho na natureza, ele está numa pedra, num minério de ferro, como a hematita. É uma pedra que tem muita coisa misturada, dentre elas o ferro, que é o importante para a gente aqui. Então, por que é importante essa separação de mistura? A gente tem que pensar nisso. O ser humano, na nossa vida, nas indústrias, por que é importante conseguir separar uma mistura aí? Será que facilita a nossa vida? Será que facilita conseguir algo? Ou não, isso aí é coisa que não serve para nada? Provavelmente ela tem uma utilidade, né? Como a gente vai ver aqui nos exemplos da separação. Então, na número 1, vocês têm que falar isso. O porquê é importante você conhecer como separar algo aí que existe na natureza. Número 2. Por que a água é denominada solvente universal? Vamos voltar um pouco lá no PET, na página 32, para a gente lembrar esses conceitos de solvente. Quando a gente tem uma mistura homogênea, principalmente, a gente fala que temos dois componentes ali, o solvente e o soluto. O que é cada coisa? O solvente é aquela substância que dissolve outras. É aquela substância que é onde você vai jogar alguma coisa e ela vai ficar dissolvida. E o soluto é aquela substância que será dissolvida, como no caso do exemplo aqui que tem no PET de vocês. Uma mistura de água e açúcar. A água a gente chama de solvente, porque tudo que você joga na água vai se dissolver ali. Tudo. E o soluto, no caso aqui do exemplo, é o açúcar, a gente vai ser o que vai ser dissolvido. A água dissolverá o açúcar. Então, soluto é aquilo que é dissolvido. Como exemplo, se você mistura um líquido e um pó, o pó é o soluto. E a água é o solvente, aquilo que irá dissolver o soluto. Aí na pergunta falou, por que a água é denominada solvente universal? Universal dessa ideia de tudo, né? De todo. Será que a água consegue dissolver tudo? Sim, não? É mais ou menos por aí que vocês vão ter que responder. 3. Cite uma vantagem da destilação simples em relação à evaporação na separação das misturas. Vamos lembrar o que é uma destilação simples. A destilação simples é um processo que a gente separa dois líquidos, dois ou mais líquidos, principalmente dois na destilação simples, com pontos de ebulição diferentes. Vamos lembrar disso do PET passado. Ponto de ebulição ou temperatura de ebulição é a temperatura onde uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso, é quando a substância evapora. Então, a gente, para fazer destilação, usa esse aparelho que está aqui,
que a gente chama de destilador. Ele é composto de várias pecinhas que juntas vão fazer aquela mistura de líquidos separar os dois líquidos. Vamos imaginar aqui os dois líquidos ou também sólidos e líquidos. Consegue também. Por exemplo, aqui, se a gente tem uma mistura, como exemplo aqui de água e sal. Eu quero separar a água, colocar a água de um lado e ter o sal de volta. Mas eu não quero perder a água. Eu quero continuar tendo a minha água e continuar tendo o sal. Imagina que na tua casa você só tinha um copo de água e sal, acabou a água e acabou o sal, você precisa dos dois separados. Usa um negócio desse. Aí você pega a mistura de água com sal e esquenta. Bota, esquenta, esquenta, esquenta. Qual que vai evaporar primeiro? A água. A água evapora quando ela chega a 100 graus. O sal, ele vai evaporar a mais de 1000 graus. Então a água evapora primeiro. O vaporzinho de água vai subindo aqui, acompanha a mãozinha. Sobe, passa por esse tubo até chegar nesse tubo maior. Esse tubo maior a gente chama de condensador. Esse condensador ele faz a condensação, que a gente estudou. Faz a água, o vapor que está ali dentro, passar do estado gasoso para o estado líquido. Por quê? Nessas mangueirinhas aqui, ó, entra água gelada, que fica circulando por aqui, resfriando esse vapor. O vapor fica frio e volta a ser líquido. Aí então começa a pingar água aqui. A água começa evaporando, passa para aqui, vira líquido de novo e desce aqui nesse outro recipiente no estado líquido. Terminou de destilar, terminou a evaporação aqui. Aqui vai sobrar o sal aqui no fundinho e aqui vai ter a água purinha. Essa é a destilação. Funciona também para separar líquidos. Se eu tivesse, por exemplo, uma mistura de água e álcool, o álcool evapora antes da água. Então, o vapor de álcool subiria, condensaria e ficaria álcool líquido aqui. Então, você consegue separar líquidos de sólidos ou líquidos de líquidos com a destilação. Perguntou então para a gente comparar qual a diferença, a vantagem da destilação simples e da evaporação. A evaporação, você pegar uma mistura de água e sal, só colocar no sol. E deixa ali, a água vai evaporar e fica o sal. Aí, qual que é a vantagem da destilação? Que você consegue manter a água, você fica com os dois componentes, em relação à evaporação, onde só fica só o sólido. Na destilação de água e sal, você tem a água no final e o sal lá no comecinho. Você tem os dois componentes. Na evaporação, você fica só com o sal. A água evapora, vai para a atmosfera. Então, qual que é a vantagem desta destilação para a evaporação? A destilação consegue te dar algo a mais que a evaporação não consegue? Pensa por isso aí. Número 4. Você conheceu neste capítulo alguns métodos para separar misturas. Agora, indique os métodos que podem se aplicar em cada um desses casos aqui. O primeiro caso é álcool e água. Eu tenho uma mistura homogênea aqui de álcool e água. Como eu posso separar isso aqui? Eu quero ter a água e o álcool ali. A água num canto e o álcool no outro. Tem como eu separar esses dois e manter os dois? Qual dos métodos eu vou usar? Essa semana nós vimos 3. A evaporação, destilação simples e destilação fracionada. Qual deles eu posso usar? Na letra B, eu quero separar uma mistura de sal de cozinha. Acabamos de falar de uma mistura dessa. Qual processo eu posso usar para separar a água do sal de cozinha e ter os dois ali bonitinho, como se nunca tivessem estado juntos? E na letra C, como eu separo o petróleo? O petróleo, pessoal, ele não é uma coisa única. O petróleo é uma mistura. Ele tem vários componentes. Quando a gente vai separar o petróleo, a gente usa uma torre dessa para fazer o processo de separação, aquele que vocês vão ter que responder. Quando você esquenta o petróleo, a cada temperatura que ele vai aumentando, ele vai alcançando, sai um produto diferente. Então, quando você esquenta o petróleo até mais ou menos 60 graus, desprende gasolina daquela mistura. Até 180 desprende sinafta, que usa para fazer cera, alguns outros produtos de limpeza, de lubrificante. Até 220 sai querosene, que serve de combustível para avião. O óleo diesel, quando você esquenta o petróleo, 250.
combustível para navio a mais. Então, sempre que você vai esquentando o petróleo, coisas novas vão saindo. Aqui a 25 graus sai o gás de cozinha. Então, o petróleo a gente separa assim. Vai esquentando ele, à medida que você esquenta, vai desprendendo alguma coisa. Porque esse líquido preto, que é o petróleo, na verdade ele é uma mistura de substâncias, ele é uma mistura de coisas que veio do ser vivo. Sabia? O petróleo, na verdade, ele chama de combustível fóssil, porque ele vem de restos de seres vivos. Lembra quando nós estudamos as rochas sedimentares? Falamos que os fósseis são encontrados nelas? Se esses fósseis estão lá soterrados milhares e milhares e milhares de anos, a pressão de todas aquelas camadas de rocha e solo em cima modificam aqueles restos de seres vivos e eles viram petróleo. Por isso que ele é chamado de combustível fóssil, que vem de fósseis. Certo? A última questão, a número 5. Um dos métodos de separação do sal de cozinha da água do mar é feito em salinas, comuns em diversos estados da região Nordeste. A água do mar é colocada em grandes recipientes, de pequena profundidade, construídos na areia. Com a ajuda do sol e dos ventos, que são intensos nessas regiões, ocorre um processo físico de separação em que o sal de cozinha e outros componentes sólidos vão se depositando no fundo dos tanques. Uma salina, pessoal, é isso aqui. Eles pegam a água do mar, eles fazem tipo vários tanques próximos à praia e represa o mar, leva o mar para esses tanques. Fica aquelas, como se fossem várias piscinas cheias de água do mar. Todas ali cercadas para a água não voltar ao mar. E deixa ali. Como é região muito quente, o sol bate em cima, esquenta a água e a água evapora. A água vai evaporando, o que sobra aqui? O sal. O sal que a gente usa em casa é produzido dessa forma, ele é retirado da água do mar, é separado dessa mistura de água e sal para tirar, empacotar e mandar para o supermercado. Então, assim que é feita a produção de sal numa salina. Eles represam a água do mar, deixa ela evaporar, passar para o estado gasoso. O que sobra aqui embaixo é o sal, porque não tem nada que segure essa água aqui. Então vamos voltar lá. Letra A. Qual o nome do processo físico que auxilia na separação do sal de cozinha e da água? Daqueles processos de separação de mistura que a gente estuda essa semana. Como se chama isso que pega a água, ela passa para o estado gasoso e fica o sólido ali? Só colocar o nome. B. Quais são os pré-requisitos necessários da região para que o sal possa ser separado? Não é qualquer região do mundo que pode ter uma salina. Para ela conseguir funcionar, para a água poder evaporar, o que essa região precisa ter que vai garantir que a água evapore? E na letra C, que outro método de separação pode ser utilizado para separar a água e o sal? Que outro método pode ser utilizado para a separação de sal e água nesses casos? Nós vimos dois métodos aqui essa semana que conseguem separar a água do sal. Além dessa que é a da salina, que outro método a gente consegue também separar o sal e a água? Embora não dá para fazer em grande escala, porque precisa de um laboratório, de aparelhos, mas é outro método possível. Só colocar o nome também. As atividades dessa semana, pessoal, foram essas. Eu espero que tenham entendido. Qualquer dúvida já sabem, é só me procurar, só me mandar mensagem para a gente tirar a dúvida, entender direitinho esse assunto, para não ficar problema nenhum, certinho? Então façam as atividades, se cuidem e até mais.